cuida, é aquela que orienta, mas é tão bom quando você tem uma pastora pregadora, né? Vocês sabiam que ela é uma das melhores pregadoras da nossa igreja? E imagina a minha condição aqui, né? Pregar numa igreja de uma pregadora. Mas, na verdade, a palavra de Deus, ela sempre tem um espaço no nosso coração, né? E como é bom cultuarmos a Deus, como é bom prestar louvores a Deus, mas como é bom ouvir a voz de Deus. Então, eu quero agradecer muito, Isolda, por me dar essa oportunidade. Quero agradecer essa equipe linda que veio comigo, pensa de mulheres maravilhosas, mulheres que fizeram e fazem história na minha vida. Está ali minha mãe, sabe aquela mãe que observa você em tudo? Desde, né? É minha mãe, minha querida irmã, que mora lá em Minas Gerais, minha mãe também, estão aí conosco esses dias. A Neide, a Rosane, né? Missionária Sueli, é um prazer imenso. O tema e assim proposto para esse culto, mulheres posicionadas. Deus me deu essa palavra, Isolda, quando você estava lá no Barro Branco. Não sei se você vai se lembrar, eu dei assim uma pequena introdução e desde então aquilo ficou no meu coração. E quando você me convidou novamente, falei, pois é essa palavra que eu vou ministrar. Porque, queridos, mulheres posicionadas, homens posicionados, não se preocupam somente com essa geração, mas com a geração vindoura. Nós somos adultos, mas nós temos crianças, nós temos adolescentes, então há um peso de responsabilidade sobre nós. O que será dessa nova geração? O que nós vamos colher? E eu penso, queridos, que a minha geração, nós já falhamos muito, porque o mundo e o Brasil poderia estar bem melhor se nós tivéssemos sido posicionadas, se nós tivéssemos ensinados realmente aos nossos filhos sobre a lei de Deus. Então, vamos lá ouvir aquilo que Deus tem para nós. Amém? Quantos estão aqui dispostos a ouvir o Senhor? Você pode colocar a mão no seu coração e pedir ao Senhor que fale com você. Amém? Então vamos orar ao Senhor. Querido Deus, nosso Pai, nós te adoramos, Senhor, nesta noite. Prestamos a Ti, Senhor, um culto de louvor, de adoração, de reconhecimento que o Senhor está acima, ó Deus, nos céus, mas ao mesmo tempo está conosco através do Teu Espírito, nos orientando, recebendo, Senhor, o nosso louvor e adoração. Como é bom vir à Tua casa é lugar de alegria, a Tua casa é lugar de refrigério, e juntos, ó Pai, podemos cultuar a Ti, juntos podemos render louvores a Ti. Então, Senhor, uma das melhores coisas neste mundo, Senhor, é ouvir a Tua voz, é desfrutar da Tua presença. Não tem alegria que se compara quando a Tua presença é manifesta no nosso meio. Então, Senhor, se digne de manifestar-se mais uma vez com poder, com autoridade, como o Senhor tem feito desde o início desse culto, Senhor. Deus, agora usa a minha vida, Senhor, que eu seja um instrumento, Senhor, afinado para passar aquilo que o Senhor colocaste no meu coração. Senhor, que os nossos corações sejam abertos a receber a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia no Salmo 78, versículo 4 e 6. Vocês podem se colocar de pé? Vamos ler a Bíblia? Não sei se o irmão pode projetar. Salmo 78, 6. Que aí todos nós
leríamos a mesma tradução, mas se não puder, não tem problema. Então vamos ler. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor. Vou ler aqui. Os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, a qual deu aos nossos pais, para que a fizesse conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, os filhos que nascessem, os quais se levantassem e a contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança, e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. Amém. Os irmãos podem se assentar. Queridos, eu tenho a alegria de repetir várias vezes, quando eu posso, eu conto a minha história. Eu sou da 4ª geração de crentes. E eu tive o grande privilégio de receber, não só dos meus pais, mas receber instruções maravilhosas, tanto dos meus pais quanto dos pastores, de pessoas que Deus colocou na minha vida para me ensinar lições preciosas do Senhor. Por exemplo, meu avô, minha mãe conta a história de conversão do meu avô. Meu avô era um fazendeiro e uma vez por semana, quando os seus empregados iam colher café, ele só pagava o dia de trabalho daqueles trabalhadores depois que eles assistiam o culto na sua casa. Então, todo sábado, meu avô fazia um culto e convidava os seus empregados a participarem do culto. E resumindo a história, aqueles empregados se converteram ao Senhor. E eram tantos convertidos que na época, antes dessas coisas acontecerem, lá também chamava Barro Branco, lá em Minas Gerais, em Guiricema, entre Guiricema e Guidoval. Mas as pessoas foram se convertendo, e era grande o número de convertidos. E aí aquele lugar foi mudado, o nome daquele lugar. De Barro Branco passou a se chamar Evangelândia, de Evangelho. Se você for a Minas Gerais no dia de hoje e você entrar lá para aquelas roças lá de Guiricema, você pode perguntar a qualquer pessoa onde é que fica Evangelândia, que eles vão saber. Evangelândia fica aqui a mais ou menos 17 quilômetros dessa cidade. Então eu tenho uma herança. Meu avô, minha mãe, ela teve o cuidado de ensinar para mim, para minhas irmãs, desde cedo, aquilo que Deus fez na vida do meu avô, aquilo que Deus fez na vida da minha bisavó, que foi a primeira pessoa a se converter. E nós então começamos a nutrir essas mensagens. E também, eu também fiquei sabendo das mensagens do meu avô por parte de pai. O meu avô por parte de pai, ele era um homem pobre. Não sei se alguns aqui já moraram na roça, mas antigamente, algumas pessoas vendiam utensílios de casa e ia vender nas casas, na roça, nas fazendas. Então vendia panela, vendia toalha, lençol. E esse meu avô paterno fazia isso. E ele vendia, e a minha avó não trabalhava fora, não tinha como dizimar na casa de Deus, porque ela não tinha dinheiro. Mas sabe o que a minha avó fazia? Ela criava galinhas. E todos os pintinhos que nasciam, ela contava de 10 em 10 e marcava um pintinho.
E aquele 10º pintinho, ela criava, e quando ele estava já no ponto de venda, ela vendia e dizimava na casa de Deus. Então, queridos, eu, graças a Deus, eu tenho uma história, um legado maravilhoso. Meu pai foi um dos homens que eu mais vi e conheci, que amava a casa de Deus. Meu pai vendia as coisas para colocar na casa de Deus. Então eu recebi não só esse legado de vida com Deus, mas eu recebi o legado de me esforçar para conhecer a palavra de Deus. Está ali minha mãe. Minha mãe ensinou para a gente a ter temor a Deus. Minha mãe me ensinou a como comportar na casa de Deus. Minha mãe e meu pai me ensinaram como temer a Deus. Então eu tenho esse legado. Agora eu sei que essa não é a realidade de todos que estão aqui. Tem muitas pessoas que estão aqui que são as primeiras pessoas da sua família que aceitaram Jesus. Mas eu quero dizer que assim como foi na minha vida e na vida do meu avô, vai ser na sua vida. O meu avô, antes de morrer, ele disse: eu vi os céus. Falou para minha tia: o que eu vi não tem como descrever. Eu só sei que para onde eu vou, eu gostaria que todos os meus fossem. De 10 tios meus, 9 se converteram. E a gente tem dúvida da conversão deles. Mas pensam, 9 filhos, alguns se desviaram, mas antes deles morrerem, eles voltaram para os caminhos do Senhor, porque Deus ouviu a oração do meu avô. E hoje nós somos uma geração que serve ao Senhor. Infelizmente eu ainda tenho alguns primos, porque veio a primeira geração, que era da minha mãe, veio a segunda geração, que somos nós, eu e minha irmã, e infelizmente a terceira geração, eu já tenho alguns primos que não se converteram ao Senhor. Mas nós temos orado e eu sei que eles vão render, porque eu creio que o meu avô, minha mãe, meu pai oravam e colocavam diante do Senhor, como Josué fez. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode profetizar isso nessa noite, levantando a sua mão? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então não permita que nenhum filho seu se perca para o inferno. Você é uma guerreira, você é uma mulher posicionada, você é um homem posicionado. Enquanto tiver força, você deve orar, deve buscar o Senhor e falar: Senhor, eu criei, eu gerei filhos para ti, não para que o diabo leve. E eu sei que quanto mais você orar, sabe por que há poder na oração? A oração não obriga o seu filho a voltar para Jesus. A oração, e Deus não obriga aquele que não se converteu vir a se converter, mas a oração mina as forças do inferno. Quanto mais você ora, mais enfraquecido o diabo fica, e mais solto eles ficam para se render ao Senhor. Então, queridos, Deus nos deu essa palavra. Uma lei, é o que nós lemos aqui, é uma lei da transmissão. Nós não podemos receber algo do Senhor e não transmitir. Isso não é só para os pais, para todos nós que estamos aqui. Nós precisamos ser aqueles que anunciamos as boas novas. Nós precisamos ser aqueles que vamos mostrar para esse mundo quem é o Deus que nós servimos. Não é um Deus qualquer, não é um Deus morto, mas é um Deus vivo, um Deus todo-poderoso. Aleluia. Este salmo diz, é o salmo de Asaf, um dos líderes de louvor do templo no período do rei Davi. E eu fico admirada, queridos, que Asaf compôs este salmo que nós lemos aqui. Já haviam se passado 500 anos que Deus havia dado essa lei a Moisés. E ele diz: olha, nós não esqueceremos de transmitir para os nossos filhos sobre quem és tu, Senhor. Esse é um compromisso nosso. Asaf escreve esse salmo
para lembrar os pais, para lembrar todos nós que estamos aqui, que temos um compromisso assumido diante do Senhor. Baseado nessas leis, os pais têm o dever de transmitir para os seus filhos o conhecimento de Deus. Essa é uma lei e de uma responsabilidade intransferível. Vamos dizer, intransferível. Quem tem a responsabilidade do seu filho conhecer a Deus é você. Quem tem a responsabilidade de fazer com que aquela sua colega, aquele seu amigo que não crê em Jesus, é você. Você não pode transferir essa responsabilidade. Não é papel do Estado, não é papel da igreja. Eles podem até ajudar, mas essa é a responsabilidade nossa, irmãos. Somos nós que temos que fazer isso. Então, olha, que legado você recebeu dos seus pais, avós ou discipulador sobre o conhecimento de Deus? Você pode pensar um pouquinho, o que minha mãe me ensinou sobre Deus? O que meu pai me ensinou sobre Deus? O que aquela pessoa que me levou ao Senhor me ensinou sobre Deus? Será que aquele discipulador só falou que Jesus muda a sua vida e que Jesus te salva? Mas quem sabe ele não falou mais ainda sobre aquilo que Deus é, porque Deus é uma fonte inesgotável. Então, queridos, o que nós devemos ensinar para os nossos filhos? Primeiro, devemos ensinar os louvores do Senhor. E louvar a Deus é muito mais do que cantar louvores. Louvar a Deus é muito mais do que abrir a boca e entoar um hino de louvor. A Bíblia ordena que todas as criaturas louvem ao Senhor. Todos nós precisamos louvar o Senhor. E aí você me fala, mas a minha voz é rouca, não tem como, não tem... Não é esse tipo de louvor. Porque na palavra, no grego, significa louvar é agradecer e confessar. Ou confessar. Quando você agradece, você está louvando ao Senhor. Louvar também significa cantar louvores. Mas louvar também significa honrar e elogiar. Então, todos os três termos contêm a ideia de dar graças a Deus e honra ao seu eterno nome. O Salmo 147, 7:15, eu até gostaria que vocês projetassem para mim, é um convite a toda criatura louvar o Senhor. Irmãos, Deus me deu uma oportunidade de ir no museu, lá em Lisboa. E aí, nós tivemos a oportunidade, vamos ali no museu. Eu não sabia o que eu ia ver. Dentre as coisas que eu vi, quando eu cheguei, assim, logo na entrada, tinha um painel, assim, bem lindo, com matas, passarinhos, tinha feito assim, tipo um mar com peixes, tinha luminares, tinha planetas, tinha estrelas. E eu, quando eu olhei, aí instruí assim, ó, se você apertar um botão, você vai ouvir os sons da natureza. E eu comecei a ouvir o som dos passarinhos, os sons que os animais fazem, os sons que os astros fazem. E eu, naquele lugar, esse salmo estava bem na minha mente. Eu comecei a adorar o Senhor, fiquei emocionada, porque o nosso Deus é um Deus maravilhoso. E quando a palavra de Deus diz, olha o que a palavra de Deus diz. Não sei se vocês conseguiram aí, Salmo 147, 148, 7:15. Diz assim, olha só, preste atenção. Louvai ao Senhor desde a terra, vós baleias e todos os abismos, fogo e saraiva, neve e vapores, e vento tempestuoso, que executa a sua palavra, montes e todos
feras e todos os gados, répteis e todas as aves voadoras, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes, donzelas, velhos, crianças, que louvem o nome do Senhor, pois só o seu nome é exaltado, a sua glória está sobre toda a terra e céu. Aleluia! Você pode dar glória a Deus bem forte. Aleluia! E eu não sei se vocês conseguiram aí colocar um vídeo. Eu queria que vocês pudessem ouvir o som aí de algo que eu jamais poderia imaginar que louvava o Senhor. Sabe que som é isso? É o som da baleia. Olha que coisa linda lá, ó. Esse hino foi composto no ritmo da baleia. Olha só. Amém, obrigada, queridos. Vocês sabiam que a estrela produz som? Se você puder, abra depois, quando você chegar em casa, você vai ouvir o som de uma estrela. Tudo, não só quem tem fôlego, toda a criação louva ao Senhor. Aleluia. E nós louvamos ao Senhor. Que resultado você pode colher na vida dos seus filhos ou daqueles que você está discipulando quando eles aprendem a louvar o Senhor? Na verdade, uma pessoa que louva, uma pessoa que agradece, inibe dele a murmuração. Uma pessoa grata, ela não murmura. Uma pessoa grata, ela reconhece que aquilo que ela tem, aquilo que Deus permite ela viver, é graça e bondade de Deus. Então, quando você faz isso, nossos filhos aprenderão a ser gratos a Deus, honrarão ao Senhor e às autoridades como os pais, mães, professores, pastores, serão humildes porque saberão que tudo vem dele e é para ele. Se você ensinar a criança a louvar o Senhor, você vai colher este resultado. Ela vai ser uma criança que não vai murmurar, que diante da adversidade, ela ainda vai entoar louvores a Deus. Como o apóstolo Paulo, ele diz em suas cartas, entristecido, mas sempre alegre. Você não vê o apóstolo Paulo murmurando, nem dos seus açoites, nem das suas prisões, nem do período que ele passou fome. Você não vê o apóstolo Paulo tendo um comportamento de murmuração quanto à vida que Deus estava permitindo ele viver. Mas ele diz, em todas essas coisas nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Aleluia! Fruto de um homem que louva ao Senhor. Depois, queridos, então a primeira coisa que Deus espera que nós transmitamos é o quê? Louvores do Senhor. Vamos repetir? Louvores do Senhor. A segunda coisa que Deus espera que nós transmitamos é sobre a grandeza de Deus. Não existe nada e ninguém igual ao nosso Deus. Você concorda comigo? Nosso Deus é grande. Nosso Deus é poderoso. Olha que Isaías, capítulo 40, de 12 a 31, eu vou ler bastante, mas eu quero que a Bíblia fale mesmo. Olha como Isaías fala. Quem mediu a água do mar com as conchas das mãos? Ou mediu o céu com seus dedos? Quem usando uma vasilha calculou quanta terra existe no mundo inteiro? Ou pesou as montanhas e os morros numa balança? Quem pode conhecer a mente do Senhor?
nome. Aleluia. Você concorda que esse Deus é grande? Quando nós olhamos a criatura, a criação, nós temos a convicção que nós servimos a um Deus grande. E que resultado nós podemos colher quando nós ensinamos, quando nós cremos que nós servimos um Deus que é grande? Nós não temeremos os desafios. Sabe por quê, queridos? Quando nós conhecemos um Deus grande e vem um desafio que é algo impossível para nós, nós podemos colocar esse desafio diante do Senhor e dizer para Ele: olha essa minha causa, olha essa minha saúde, olha esse problema, saúde, olhe para o meu Deus, Ele é muito maior, Ele é o Deus eterno, Ele é aquele que governa, Ele é aquele que tem todo o poder. Nós não ficamos intimidados diante dos desafios. Não há impossível para o nosso Deus, pois Ele é grande em poder e força. Eu não sei se você está vivendo um desafio. Tem alguém aqui vivendo uma situação difícil? Tem? Algumas pessoas. Eu quero dizer para você que esse desafio, que essa situação, ela não é nada diante do nosso Deus. Basta o Senhor ordenar uma palavra e tudo muda. Basta uma ordem do Senhor e todas as coisas se submetem à ordem do Senhor. Então, queridos, outra coisa que nós podemos falar para os nossos filhos é sobre as maravilhas do Senhor. O nosso Deus é Deus de maravilhas. Ele faz coisas maravilhosas. E olha, a maior maravilha que Deus operou, além de toda a criação, foi fazer o homem à sua imagem e semelhança. Olha o Salmo 139, 14 diz assim: graças te dou pela maneira extraordinária como fui criado, pois tu és tremendo e maravilhoso. Sim, a minha alma sabe muito bem. Sabe qual foi a obra mais maravilhosa que Deus fez? Foi você. Foi criar o homem, a sua imagem e a sua semelhança. Então, queridos, nós precisamos louvar o Senhor. E quando nós vemos a maravilha que o Senhor fez, a gente vê que nós não somos iguais. Não é verdade? Não existe no mundo. E nem existirá, não existiu, não existe e nem existirá nenhuma pessoa totalmente igual a mim. Totalmente igual a você. Você tem a sua digital, que ninguém nesse planeta tem uma digital igual a sua. Você é única, você é obra-prima das mãos de Deus. E olha que coisa maravilhosa, olha que mistura. Que criação linda! Cada um é de um jeitinho, cada um tem uma peculiaridade. Um tem o cabelo lisinho, o outro enroladinho, um é moreno, um é branco. Não importa, aqui a multiforme graça de Deus manifesta. Nós somos a beleza da criação. Não deixe que o inimigo coloque você numa visão de inferioridade, numa visão de não aceitação, numa visão de não estar satisfeito conforme Deus te fez. Nós somos a obra-prima das mãos do Senhor. E a nossa beleza não está na nossa aparência, a nossa beleza está aqui no coração alegre, um coração que ama, um coração disposto a abençoar. Então, queridos, nós precisamos louvar a Deus, louvar porque Deus nos fez de uma forma maravilhosa. Davi escreve no Salmo 8, 3 e 8, olha como é que ele fala: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, quem é o homem para que o visites? Fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos, e sobre os seus pés
ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Oh, que maravilha, que poesia, que visão Davi tinha de quem somos nós nas mãos de Deus, do que Deus fez por nós. Deus nos deu domínio sobre as coisas, né? Ele diz que Ele nos coroou de glória e nos vestiu de honra. Olha que maravilha esse nosso Deus. Então, queridos, a maior maravilha que pode existir é a nossa vida diante do Senhor. Você pode agradecer a Deus por você. Fala: Deus, muito obrigado porque o Senhor me escolheu. Muito obrigado porque o Senhor me formaste. Muito obrigado por cada detalhe da minha vida. Aleluia. Então, queridos, que resultado podemos colher na vida dos nossos filhos quando eles aprenderem sobre as maravilhas de Deus? Eles terão uma autoestima saudável, saberão que são únicos e amados do Senhor. Sabe quem tem baixa autoestima ou baixa autoimagem? É por aí, né, Sueli, que é nosso psicólogo? É quem não se aceita, é quem não gostaria de ser quem ela é. Mas quando nós reconhecemos que Deus nos fez de uma forma especial e jogou a forma fora, nós somos únicos, nós somos coroados de honra e glória. Então nós temos que olhar diante do espelho, temos que nos cuidar sim, mas nós temos que agradecer ao Senhor, porque Ele nos trouxe a existência. Nós poderemos desenvolver, essas crianças poderão desenvolver um potencial e não estarão presos a bullying e aquilo que as pessoas falam, pensam sobre eles. Eles terão autoestima, eles saberão que eles são valorosos. Deus fez coisas maravilhosas na natureza, né? Nós podemos ver o quanto Deus é bom, o quanto Deus é maravilhoso. E para terminar, como aplicar a lei da transmissão na vida das pessoas? Primeiro, seja você mesmo um conhecedor da palavra. Só assim você terá condições de ensinar a seus filhos ou a outra pessoa. Ninguém ensina algo que ele não sabe. Você só pode ensinar sobre Deus se você tiver essa experiência e essa convivência com o Senhor. Se você tiver e souber a palavra de Deus, você está apto a ensinar. Ensine os princípios que regem a vida deles. Devem ser baseados na palavra de Deus. Seu filho só saberá se você os ensinar. Não transfira para a igreja ou para o Estado ou para qualquer outra instituição uma tarefa que é sua. Queridos, a futura geração é responsabilidade nossa. Nós não podemos culpar as leis do governo, nós não podemos culpar a justiça, por isso que há tantos marginais, tantas coisas por aí. A culpa, e se há alguma coisa que está acontecendo aí que está fora dos eixos, a culpa é nossa. Sabe por quê, queridos? Nós não estamos transmitindo como nós devemos transmitir. Nós não estamos fazendo o dever de casa. Nós muitas vezes estamos conformados em vir aqui e eu cuidar só da minha vida. Tudo bem, eu estou aqui cuidando para que o Senhor me aceite e adore o Senhor. E o resto? E a sua família? Onde é que está a sua família? Onde é que estão os seus filhos? Onde é que estão os seus netos? Onde é que está a sua esposa? Onde é que está seu esposo? Os seus colegas? Os seus vizinhos? É responsabilidade nossa. Então não transfira aquilo que é responsabilidade sua. E não dê desculpa que você não faz, porque a igreja é como aquela irmã que coisa que lá tem fofoca, tem isso, tem aquilo. Não transfira e não se justifique diante do Senhor, porque Ele não vai aceitar esse tipo de desculpa. Procure sempre o melhor método para eles aprenderem.
e dependa de Deus. Mesmo levando a sério essa lei, precisamos ser humildes e depender do auxílio de Deus. Pode ser que no seu ensino, pode ser que na maneira de você transmitir, pode ser que você não está tendo bom resultado. Então você pergunte ao Espírito Santo: como eu tenho que fazer? Como eu devo ensinar? E eu sei que Deus vai te dar estratégia. Então, queridos, o maior bem que podemos deixar para os nossos filhos, ou para aqueles que nós estamos discipulando, é esta mensagem: louve a Deus, sejam gratos, honre ao Senhor e àqueles que o Senhor coloca como líderes sobre você. Confie na grandeza de Deus. Ele está acima de qualquer circunstância e pode tudo. Aceite que você é a obra mais maravilhosa que Deus fez e seja grato por isso. Amém? Deus abençoe. E eu desejo, irmãos, aleluia, eu desejo, mulheres posicionadas, que vocês tomem essa posição. Eu sei que a posição de transmitir para os outros quem é esse Deus maravilhoso. Quando nós conhecemos o nosso Deus, nós descansamos no Senhor e nós usufruímos de tantas coisas maravilhosas que Deus pode nos dar. Que Deus abençoe pastor Luciano, Isolda, essa igreja maravilhosa, que vocês continuem firmes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Eu quero, antes de passar, posso orar? Gente, aqui não tem relógio, aqui é uma beleza, né? Não tem hora, não tem relógio, eu estou aqui, falei para as meninas ali, me dá um sinal, mas elas fazem, eu nem olho para elas. Você acredita que ontem elas fizeram assim, eu fui direto. Mas que Deus abençoe. Vamos ficar de pé, vamos responder ao Senhor. Quantos aqui precisam de receber a graça do Senhor e para transmitir esse conhecimento de Deus? Quantos precisam? Eu preciso também. Preciso transmitir para os meus vizinhos. Nós precisamos que essa outra geração venha conhecer o Senhor. Querido Deus, nosso Pai, nós te adoramos nessa noite, reconhecendo o Deus maravilhoso que Tu és, o Deus poderoso que Tu és, Senhor. Não há nada que se compare a Ti, porque o Senhor é aquele que era, é aquele que é e é aquele que há de vir, com poder e grande glória. Senhor, em nome de Jesus, eu abençoo, Senhor, esta igreja, as irmãs posicionadas. Senhor, que cada uma delas se revista de autoridade e leve, ó Deus, avante, Senhor, esta lei, leve avante a Tua palavra, para que possamos, ó Deus, ter uma geração abençoada por Ti. Fica conosco, ó Pai, nos dê uma noite maravilhosa na Tua presença. Nós oramos a Ti e te bendizemos pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, queridos. Quero devolver aqui a palavra. Eu estava aqui com fé. Sabe por quê? Eu preparei a palavra, mas esqueci de ligar o computador na energia. Eu falei, gente, só tem 21% de energia. Vou lá pela fé. E deu, graças a Deus. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor?